Amigos e amigas, que alegria imensa ver cada um de vocês aqui. Permitam-me começar com uma pergunta. Quantos aqui sentem que não estão vivendo à altura do seu verdadeiro potencial? Quantos de vocês percebem que têm mais a oferecer, mais a conquistar, mais a experimentar nesta vida? No entanto, por alguma razão, parece que falta força para agir de forma consistente. Pois bem, estou aqui para afirmar que a chave para destravar esse potencial, o segredo para finalmente alcançar as transformações que vocês tanto almejam, resume-se a uma única palavra: consistência. Vejam bem, não importa o quão talentoso, inteligente ou promissor você seja. Se você não for capaz de cultivar a disciplina para se apresentar e fazer o que precisa ser feito, dia após dia, sinto dizer, mas você jamais alcançará os patamares que realmente é capaz de atingir. E eu sei que essa é uma trava difícil de soltar. Acreditem, eu já estive nesse lugar. Houve fases em minha vida em que eu transbordava de ideias, ambição e coragem, mas simplesmente não conseguia me manter firme no caminho. Eu iniciava um novo projeto com um entusiasmo avassalador, apenas para vê-lo desmoronar depois de algumas semanas. Eu fazia grandes promessas sobre as mudanças que iria implementar, apenas para retornar aos meus velhos hábitos e padrões de sempre. E sabem o que eu percebi? O problema não era a falta de motivação ou de visão. O problema era que eu não havia treinado a mim mesmo para ser consistente. Eu não tinha desenvolvido a fortaleza mental e a autodisciplina necessárias para superar os obstáculos e desafios inevitáveis que surgem quando tentamos promover uma mudança significativa em nossas vidas. Mas no momento em que compreendi isso, quando tomei a decisão de me forçar a ser consistente, acontecesse o que acontecesse, foi aí que tudo começou a mudar. Foi nesse ponto que comecei a ver o tipo de progresso e sucesso com os quais eu apenas sonhava. E meus amigos, estou aqui para lhes dizer que o mesmo pode se tornar realidade para cada um de vocês. A consistência é a fundação sobre a qual todas as grandes realizações são construídas. É ela que diferencia a pessoa que apenas discursa sobre grandes feitos daquela que, silenciosamente, dia após dia, se dedica e vê seus sonhos se concretizarem. A consistência é o que separa os realizadores dos sonhadores, o sucesso da mediocridade, a plenitude da frustração. E a melhor parte é que a consistência é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida como qualquer outra. Não é uma qualidade inata que você tem ou não. Não, meus amigos. É um músculo que você pode fortalecer, um hábito que pode cultivar, uma mentalidade que pode forjar intencionalmente dentro de si. Mas não será fácil, e faço questão de ser honesto quanto a isso. Desenvolver a consistência exige sacrifício, exige dedicação. E um compromisso inabalável com seus objetivos. Significa dizer não às distrações fáceis, às tentações de pegar atalhos ou seguir pelo caminho de menor resistência. Significa atravessar a resistência, a dúvida, os momentos de fadiga e desânimo, e ainda assim se apresentar para fazer o trabalho. E acreditem, haverá muitos desses momentos, porque a verdade é que faz parte da natureza humana buscar o conforto, evitar o desconforto e pegar o caminho mais fácil. Nossos cérebros são programados para conservar energia e minimizar o esforço. Isso significa que, toda vez que tentamos sair de nossa zona de conforto para fazer algo desafiador, nossas mentes vão lutar contra isso. Mas aqui está o ponto, meus amigos. Se você deseja alcançar algo verdadeiramente grandioso nesta vida, precisa estar disposto a fazer o trabalho duro. Você precisa estar disposto a superar a resistência, a abraçar o desconforto e a construir uma mentalidade de ferro, mesmo quando cada fibra do seu ser grita para você desistir. Porque as recompensas que existem do outro lado desse tipo de esforço, consistente e disciplinado, são verdadeiramente profundas. Estou falando do tipo de crescimento pessoal, de sucesso e de realização que a maioria das pessoas apenas imagina. Mas tudo começa com o primeiro passo, com a decisão de se forçar a ser consistente. Agora eu sei o que você pode estar pensando. Mas como eu sequer começo a desenvolver esse tipo de consistência, eu já tentei antes e falhei. O que te faz pensar que desta vez será diferente?
Bem, meus amigos, permitam-me compartilhar os 3 princípios fundamentais que descobri serem absolutamente essenciais para cultivar uma consistência verdadeira e duradoura em sua vida. O primeiro princípio é este: você precisa ter clareza sobre o seu porquê. Você precisa ter uma razão ardente, um propósito estimulante que o impulsione e o mantenha motivado, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Porque, sem um porquê forte o suficiente, sua consistência desmoronará como um castelo de cartas na primeira tempestade. A consistência não se trata apenas de força de vontade ou disciplina. Trata-se de acessar algo muito mais profundo dentro de você. Trata-se de alinhar suas ações com seus valores fundamentais, seus desejos mais profundos, sua visão para a vida que você quer criar. Quando você consegue alinhar o que faz no dia a dia com esse propósito maior, torna-se infinitamente mais fácil continuar se dedicando dia após dia. Não importa quais obstáculos surjam, então quero que você pare por um momento e reflita sobre isso. Pelo que você é verdadeiramente apaixonado, o que o move, o inspira e o preenche com um senso de propósito. Que tipo de impacto você quer causar, não apenas em sua própria vida, mas no mundo ao seu redor? Tenha clareza sobre isso, meus amigos, e deixe que essa seja a luz guia que o mantenha avançando, mesmo quando o caminho à frente parece escuro. O segundo princípio é sobre responsabilidade. Um dos maiores desafios ao desenvolver a consistência é que é muito fácil nos darmos uma folga, criarmos desculpas e racionalizarmos para não fazer o trabalho duro. Mas quando você traz outras pessoas para a equação, quando se torna responsável perante algo ou alguém fora de si mesmo, fica muito mais difícil desviar para aqueles velhos padrões confortáveis. Isso não significa que você precise compartilhar seus objetivos com o mundo inteiro. Na verdade, eu desaconselharia isso, pois quanto mais pessoas envolvidas, maior o potencial para julgamentos, críticas ou conselhos não solicitados. Não, o que estou sugerindo é encontrar um pequeno círculo de confiança. Talvez um mentor, um coach ou um grupo de indivíduos que possam servir como seus parceiros de responsabilidade, seus confidentes e sua caixa de ressonância enquanto você navega por este caminho de ação disciplinada. Essas são as pessoas que irão te cobrar quando você estiver criando desculpas, que celebrarão suas vitórias e que o incentivarão a continuar quando o caminho se tornar árduo. Elas são as pessoas que o lembrarão dos compromissos que você fez e que se recusarão a deixá-lo desistir. Não importa o quanto você queira. Ter esse tipo de sistema de apoio pode fazer toda a diferença no mundo. Porque, sejamos honestos, construir consistência já é difícil, mas quando você tenta fazer tudo sozinho, sem nenhum incentivo ou responsabilidade externa, torna-se uma batalha árdua que a maioria das pessoas simplesmente não está equipada para vencer. Então, comecem a pensar em quem vocês podem trazer para o seu lado. Quem pode servir como seu aliado nesta jornada em direção a uma maior disciplina. Pode ser um amigo próximo, um familiar, um colega ou até mesmo um coach profissional. A chave é encontrar pessoas que acreditam em você, que irão torcer pelo seu progresso e que o manterão fiel aos altos padrões que você estabeleceu para si mesmo. E o terceiro e último princípio é sobre tomar ações intencionais e consistentes. No final das contas, a consistência não é apenas um pensamento ou um sentimento, é um conjunto de ações tangíveis, de comportamentos e hábitos que você precisa cultivar ao longo do tempo. Agora, eu sei o que você pode estar pensando, mas eu já sei que preciso agir. Já tentei isso antes e não funcionou. E vocês estão absolutamente certos. Simplesmente agir não é o suficiente. O que você precisa fazer é desenvolver um sistema sólido, uma rotina diária, um conjunto de hábitos nos quais você pode confiar. Não importa o que a vida jogue em seu caminho. Porque a vida é bagunçada, é imprevisível, caótica e sempre nos apresentará desafios e distrações inesperadas. E se você não tiver um plano claro e intencional de como vai se apresentar e fazer o trabalho dia após dia, estará apenas se preparando para o fracasso. Então, como isso se parece na prática? Bem, pode significar reservar um horário específico para suas tarefas mais importantes e proteger esse tempo ferozmente.
Pode significar criar um plano detalhado, passo a passo, de como você alcançará seus objetivos e, em seguida, dividir esse plano em pequenas ações gerenciáveis. Pode também significar construir verificações de responsabilidade, seja com um coach, um mentor ou um amigo. Ter alguém a quem se reportar, alguém que possa fazer as perguntas difíceis e mantê-lo honesto, pode ser um motivador incrivelmente poderoso. E não nos esqueçamos do poder do hábito. Quando você consegue transformar suas ações consistentes em rotinas e comportamentos automáticos, é aí que a verdadeira mágica começa a acontecer. Porque, sejamos honestos, todos nós somos criaturas de hábito. E se você conseguir chegar ao ponto em que fazer o trabalho se torna tão natural e sem esforço quanto escovar os dentes, então você realmente dominou a arte da consistência. Agora, sei que podem estar se perguntando, tudo isso parece ótimo, mas como eu crio esses hábitos e rotinas? Deixem-me compartilhar um processo simples de 3 passos que achei incrivelmente eficaz. Primeiro, comece pequeno, não tente revolucionar sua vida inteira da noite para o dia. Em vez disso, concentre-se em implementar apenas 1 ou 2 novos hábitos de cada vez. Talvez seja reservar 30 minutos todas as manhãs para o seu trabalho mais importante ou fazer uma caminhada de 10 minutos durante o almoço. A chave é manter tudo simples e gerenciável para que você possa se ater a isso. Segundo, facilite o processo. Elimine o máximo de barreiras e obstáculos possível. Se o seu novo hábito é ler por 30 minutos antes de dormir, certifique-se de que seu livro esteja ao lado da sua cama. Se é fazer 20 minutos de exercício, deixe suas roupas de treino prontas. E terceiro, empilhe seus hábitos. Procure oportunidades para adicionar seus novos comportamentos às suas rotinas existentes. Por exemplo, se você já tem o ritual de tomar café pela manhã, por que não usar isso como um gatilho para uma meditação rápida? Ou se você já passeia com o cachorro todas as noites, por que não usar esse tempo para ouvir um podcast motivacional? Comece pequeno, facilite e empilhe seus hábitos. Você cria um ambiente que apoia e reforça sua consistência, em vez de um que luta contra ela. E com o tempo, à medida que esses hábitos se tornam mais enraizados, você descobrirá que o trabalho não parece mais tão árduo. Ele simplesmente se torna uma parte natural da sua vida. Mas, meus amigos, quero ser claro, desenvolver essa abordagem disciplinada para seus sonhos não será fácil. Haverá contratempos, momentos em que você sentirá vontade de desistir e momentos em que a resistência parecerá insuperável. E tudo bem. Na verdade, isso é esperado, porque qualquer coisa que vale a pena alcançar nesta vida exigirá que você saia da sua zona de conforto, enfrente seus medos e supere momentos difíceis. Mas aqui está o segredo. Quando você assume o compromisso de se forçar a ser consistente, quando toma a decisão de se apresentar e fazer o trabalho dia após dia, não importa o que aconteça, é aí que a verdadeira mágica começa, é quando você começa a acessar um nível de foco, determinação e resiliência que a maioria das pessoas apenas sonha em ter. Porque as recompensas do outro lado desse tipo de esforço são verdadeiramente profundas. Estou falando do tipo de crescimento pessoal, sucesso e realização que a maioria das pessoas só pode imaginar. Imagine como seria finalmente alcançar aquele objetivo que você persegue há anos. Imagine o orgulho, a confiança e o sentimento de empoderamento que viriam de saber que você teve a disciplina para ir até o fim. Imagine como isso transformaria sua vida, seus relacionamentos, seu senso de propósito. E sabe qual é a melhor parte? Esse tipo de mudança transformadora está ao seu alcance. Tudo o que é preciso é a decisão de se forçar a ser consistente, de assumir o compromisso, de desenvolver os hábitos e de continuar aparecendo dia após dia até cruzar a linha de chegada. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Acreditem, eu já estive aí. Houve momentos em que senti que nunca conseguiria me libertar dos meus velhos padrões. Mas, uma vez que decidi cultivar a verdadeira consistência em minha vida, foi aí que tudo começou a mudar.
E os resultados foram nada menos que impressionantes. Alcancei metas e realizei feitos que nunca imaginei serem possíveis. Construí negócios, escrevi livros, viajei pelo mundo e tive o privilégio de impactar e inspirar inúmeras pessoas ao longo do caminho. E sabem qual é o fio condutor de tudo isso? Consistência. A capacidade de aparecer, dia após dia, e fazer o trabalho duro, mesmo quando cada fibra do meu ser me dizia para desistir. Esse, meus amigos, é o ingrediente secreto, é a base sobre a qual todo sucesso verdadeiro e duradouro é construído. Então eu lhes pergunto novamente, vocês estão prontos para se forçarem a ser consistentes? Estão prontos para tomar a decisão, aqui e agora, de parar de deixar que desculpas e distrações os impeçam e começar a tomar ações intencionais e disciplinadas em direção aos seus maiores sonhos? Porque o mundo precisa de mais pessoas como vocês. O mundo precisa de mais indivíduos dispostos a superar a resistência, abraçar o desconforto e fazer o trabalho duro necessário para criar o tipo de mudança positiva e duradoura de que tanto precisamos. E eu sei que não será fácil. Sei que haverá momentos em que vocês se sentirão derrotados, mas também sei que, se vocês cavarem fundo, se acessarem a chama da paixão e do propósito que existe dentro de vocês, terão o poder de superar qualquer coisa. Então, meus amigos, vamos fazer um pacto, aqui e agora. Vamos nos comprometer a nos forçar, a sermos consistentes, aconteça o que acontecer. Vamos nos manter responsáveis, vamos nos apoiar e nos encorajar, e vamos mostrar ao mundo o que é possível quando um grupo de indivíduos dedicados se une em busca de um objetivo comum. Porque a verdade é que os únicos limites que enfrentamos nesta vida são aqueles que impomos a nós mesmos. E quando temos a coragem de nos libertar dessas restrições autoimpostas, quando nos forçamos a ser consistentes na busca de nossos sonhos, é aí que a verdadeira mágica acontece. Então, vocês estão prontos para assumir seu poder, para liberar seu potencial máximo e para criar o tipo de vida que vocês apenas ousaram imaginar? Então, vamos ao trabalho. O futuro é nosso para ser conquistado. Muito obrigado.